Salve nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil do programa Equipe F, com ele, Pascoalzinho e convidados, trazendo tudo sobre o jogaço entre o Flamengo e o Sport, onde o Flamengo deu 5-1 em cima do Sport, amassando de vez esse adversário e mandando direto para o rebaixamento. E ao mesmo tempo se tornando o líder do campeonato brasileiro, já que o Palmeiras perdeu para o Santos por 1-0. Galera, tá fora aí da tabela do Brasileirão. Mas a partir de agora vamos saber todos os detalhes também para o próximo jogo que acontece na quarta-feira, Flamengo e Fluminense. Falar sobre os desfalques, os jogadores que estão nas suas seleções que irão voltar para participar desse jogo, o que é que Felipe Luiz tem preparado para esse jogão que é decisivo no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo decisivo, daqui para frente só vai ter jogo decisivo. Então, galera, já vem comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa aquele like maroto e fica comigo até o final do vídeo. Lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN. Vamos pro vídeo. Ele não tem um jogo mole, nem se você for enfrentar o Sport, que agora matematicamente está rebaixado, na sua casa, quer dizer, mais ou menos na sua casa, não foi na Ilha do Retiro, foi na Arena Pernambuco, o Sport do Pablo, lembra dele, Paulo Silas? Sim. Abriu o placar contra um Flamengo totalmente desmobilizado, não parecia que estava jogando uma partida que lá na frente pode ter um peso brutal na classificação, no título do Flamengo. Não, sem dúvida nenhuma, mas é aquela coisa, né, Plirra? É até tomar o primeiro gol. É aquele vamos lá, e todo mundo junto. Tô falando do Sport, obviamente. Aí... Não, mas eu tô falando do Flamengo agora. Não, o Flamengo... Quero que você me fale sobre o comportamento do Flamengo no sábado. O Flamengo tem... O primeiro tempo muito a desejar. O Flamengo tem essa característica. Por isso que a gente fala que o Palmeiras é mais físico, o Palmeiras é mais organizado e o Flamengo é mais técnico. Mas quando dá branco no Flamengo, dá branco, hein? Acontece coisa que a gente não acredita que está acontecendo num time com essa qualidade. É muita gente boa, mas muita gente boa. Um treinador que às vezes também, por ser jovem, ainda de repente faz uma coisa ou outra ali que não é a ideal. Mas comandar uma galera dessa aí, só estrela, e golaço não é fácil. E tem muita gente aí também, né, Plirra? Porque você vê, é tudo qualidade técnica e individual, os gols do Flamengo. Quando tá jogando o time, os 11 titulares, você vê o entrosamento, você vê a mecânica funcionando de forma natural. Agora, quando muda, exemplo disso foi o segundo tempo, quando ele tira Pedro e Arrascaeta contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes de La Plata. O Estudiantes quase empata o jogo. Agora, porque desconfigura, né? Nesse jogo contra o Sport, o Felipe acabou optando pelo 4-2-4, né? Porque eram os 4 jogadores de frente mesmo. E aí, tinham 5 no meio campo do Sport. Esquece, pode ser contra o Sport, você vai sofrer. Não, vai ter dificuldades, né? Mas assim, eu acho que o Felipe, em determinados momentos, né? Como o Silas falou, ele faz algumas coisas que da maturidade que ele vai ficando mais velho, com certeza ele não faria. Ele não fará isso. Né? Ele vai entender como funciona, como precisa ser feito, né? Porque aquela questão de, não, meu time é bom, meu time tem bons jogadores, muitas vezes você não pode acreditar que só a qualidade vai te ajudar a criar uma superioridade numérica. Muitas vezes 3 jogadores que correm, se esforçam, lutam, brigam, muitas vezes eles superam 2 com qualidade. Ou 1 com qualidade, né? Então, às vezes o Flamengo tem esse branco, né? Como o Silas falou, de forma brilhante, porque quantas vezes nós já vimos o Flamengo jogar um primeiro tempo bonito, fantástico? Né? Primeiro toque na bola como profissional do Douglas Telles, jogador de 18 anos. Se não me engano, trabalhou com menos de um minuto também, em campo, né? Caixa. Trabalhou com o Felipe nas categorias de base. O Flamengo tem muito isso, né? Nós falamos, exaltamos aqui, quando ele jogou as 3 contra o Inter, que ele conseguiu jogar 90 minutos. Depois ele começou de novo até aquela queda, joga 45 minutos, depois quando sai o Arrascaeta ele perde o padrão, por mais que o Carrascal venha muitas vezes jogar por dentro, não é a mesma coisa. Perde um pouquinho o padrão, tem um pouquinho de dificuldades, porque ele exige do time jogar 90 minutos
pressionando, 45 minutos, perde, pressiona. Nem sempre ele vai conseguir jogar assim. E aí é importante, por exemplo, as estratégias. Vamos jogar 15, 30 minutos, depois nós vamos recuar, até porque o Flamengo tem jogadores para jogar no contra-ataque. Nem sempre você precisa jogar o tempo todo pressionando. Aí quando ele encontra times que têm capacidade de trocação, ele tem dificuldades especialmente no segundo tempo. É só você pegar aí, jogos mais difíceis, no segundo tempo o time do Flamengo cai. Palmeiras foi melhor no Rio. O próprio Estudiantes, né? Então assim, o Felipe precisa nesse aspecto entender que o jogo é feito de 90 minutos. Não só de 40, não só de 15, não só de 20. Ô, Pascoal, como é que você chama o Cebolinha mesmo? Tipolino. Tipolino jogou bem. Fez um bom segundo tempo. Jogou bem, o Cebolinha foi bem. O Juninho entrou bem, consagrou o Juninho, né? O Juninho foi consagrado nesse jogo aí também, né? Então, são coisas que acontecem no futebol. Agora, os melhores jogadores do Flamengo respondem por Matheus Alexandre e Ramon. 2 expulsões num espaço ali de 5 minutos. A primeira aos 37, a segunda aos 42. E aí com 2 a menos contra o Sport. 2 a mais no caso do Flamengo contra o Sport. Aí clareou demais. Dá uma olhadinha como o jogo mudou. Olha, só um detalhe. Até a primeira expulsão eram 7 faltas na partida, dadas pelo Rafael Klein, as 7 penalizadas com cartão amarelo. Quer dizer, ele já colocou a regra do cartão lá embaixo desde o início. Não precisava ser uma falta gritante para receber o amarelo, o que torna as 2 ações dos 2 jogadores do Sport ainda mais inexplicáveis. Olha lá, até o primeiro vermelho, Pascoal, o Sport havia finalizado 7 vezes no gol do Flamengo, 2 vezes no alvo. O Flamengo 11 vezes no gol do Sport e 5 no alvo. Entre o primeiro e o segundo vermelho sai o empate do Luiz Araújo. Foram 2 finalizações nesses 5 minutos. Em uma delas saiu o gol de empate. E após o segundo vermelho, nenhuma finalização do Sport, não conseguiu passar no meio-campo. 23 do Flamengo, sendo 8 no gol, sendo 4 gols. Quando a gente critica a arbitragem de não marcar um pênalti, de ter não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, o Rafael Klein agiu de maneira absolutamente correta. Os 7 cartões amarelos que ele mostrou foram 7 cartões amarelos merecidos. O time do Sport queria parar o Flamengo na pancada. E as faltas que foram marcadas ali no grande círculo para impedir contra-ataque, ele agiu corretamente. Então, quando o árbitro age corretamente, a gente tem que falar que ele agiu corretamente. Agora, a minha decepção é com a primeira parte do jogo do Flamengo. Se o Flamengo está jogando contra um time com um pouquinho de qualidade... Porque o time do Sport, com todo respeito à torcida do Sport, eu tenho muito respeito à torcida do Sport, pior time do é a bagunça institucionalizada. Se até o presidente largou, o que os jogadores vão fazer? Eles vão largar também. É uma bagunça. E quando quando casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É o que está sendo vivido lá no Sport. Agora, a minha decepção com o Flamengo é com a falta de estrutura tática do time na primeira parte do jogo, até a primeira expulsão. Nenhuma estrutura. O time do Flamengo voltou a jogar no estilo barata voa. E aí que não é legal. Porque o Flamengo tem estrutura de jogo. Sabe como se comportar. Mas o time do Flamengo não soube como se comportar. O incomparável não teve um time da mesma forma que é o elenco. Cara, você joga contra o elenco é uma coisa, o time é outra. Levou 16 minutos no segundo tempo para fazer o 2-1. No 11 contra 9. Não, sim, mas o time no primeiro... até chegar o segundo gol, é a minha decepção. Porque ele depois abriu a porteira e aí não tinha mais o que fazer. E o Rafael Claus expulsou quem tinha que expulsar. O Klein. O Claus apitou o jogo da Vila Belmiro. O Klein expulsou quem tinha que expulsar. Ele não teve nenhuma... mas interferiu no resultado. Árbitro de futebol, ele não melhora e nem estraga o jogo. É o jogador que melhora ou estraga o jogo. Se ele for para dar pontapé, ele vai ser expulso. Se ele for para jogar futebol, ele pode melhorar o jogo. Se o time do Sport tem 11 contra 11, eu não sei o que ia acontecer, porque o Flamengo não estava jogando nada. Eu sei que a imagem que fica para o torcedor do Flamengo é o placar. No placar! Flamengo, né?
Então fica mais. A imagem do placar. Eu vi muito torcedor do Flamengo A reclamando. imagem do Falta de placar. concentração. Mesmo no 5 a 1. Não, para a torcida Falta de do Flamengo, a concentração. imagem do placar no 5-1. Pode ser, né? Mas eu vi muito torcedor do Flamengo, mesmo com 5 a 1, ficar preocupado e reclamar. A gente tinha dito aqui que o Flamengo era muito favorito contra o Sport. Mesmo jogando fora do seu estádio, o Sport jogando fora do seu estádio, era um dos motivos para apontar o favoritismo. Segundo, o presidente, véspera do jogo, disse que não vai ficar. Né? O que isso representa? Vocês jogaram, você sabe, pô, o cara largou. O cara que tem que segurar largou, o que a gente vai fazer aqui? Né? Mas vai aí, jogar Pascoal, por eles. aí o treinador chama e o cara, O treinador 17 é interino. pontos. O treinador também mas é o César. Que seja, 17 foi pontos zagueiro. na tabela. Como que você mexe no subconsciente do jogador do Flamengo? Fala, cara, em qualquer momento nós vamos ganhar esse jogo. sim. E aí, como é que você Mas jogou mexe mal. no subconsciente desse jogador do esporte que não estão nem aí? Cara, o cara, 2 expulsões do jeito que foi, com 11 já ia ser mesmo ganhando de 1 a 0. Ia ser difícil de qualquer jeito. O Flamengo ia virar esse jogo aí porque a diferença é muito grande de um para outro. Entendeu? O Flamengo ia Um é ganhar líder, esse o jogo outro de é qualquer lanterna. jeito. Quarta-feira tem Fla-Flu, né? Então, aí já muda Aí de já, figura. e outra coisa, o Flamengo jogou e o Fluminense não. Sim, tá fresquinho. O Flamengo está esperando... Não volta todo mundo das Está esperando seleções. jogadores que estão... Talvez o Jorginho e o Léo Ortiz fiquem à disposição. Sim, os jogadores que estão nas seleções, principalmente da seleção do Uruguai, porque a Colômbia, o Uruguai e o Equador jogam nos Estados Unidos, se não me falha a memória. Cada um numa cidade, né? Um joga contra a Austrália, eles jogam contra o México, os 3 jogam nos Estados Unidos. Para trazer os jogadores, porque o Plata volta, pode voltar, o Carrascal joga na Colômbia e o Plata no Equador. É amanhã, o Uruguai joga nos Estados Unidos. Aliás, você viu o quebra-pau de Paraguai e Estados Unidos? Gustavo Gomes estava no Gustavo meio. Gomes, O Gomes nossa estava senhora. treinado no boxe, hein? Mas não fez Não nada, foi não. expulso, Ele não, abraçou o rapaz lá e na hora que a confusão, ele estava no cantinho ali. O bicho pegou ali, hein? Pegou muito. Quase sobrou para o cinegrafista. O jogo é amanhã, 9 da noite, no horário do Brasil. Estados Unidos e Uruguai. Não vai jogar terça e quarta o Fla-Flu. Não vai? Ah, não vai. Fla-Flu valendo o título? Difícil. Vai estourar o cara, tem final Libertadores de Vale 29. título, meu senhor. O que Não vai vai fazer? O Flamengo tem jogador. Talvez o banco. O Flamengo tem jogo. E outra coisa, não é o esporte. Entendeu? O Flamengo não vai enfrentar o esporte. A concentração é outra, Pascoal. Fla-Flu. Então, é outra. Porque você sabe que tem muito disso, né? Eu já ganhei jogo no São Paulo desconcentrado, quando o adversário era pior, já ganhei. Mas quando era jogo para valer mesmo... Pensando em Carrascal aqui, ó. A Colômbia joga com a Austrália, mas esse jogo, onde que é? É nos Estados Unidos. Estados Unidos também? Amanhã, 10 da noite. Se o cara entrar, o cara não vai viajar a noite inteira. Aí na quarta-feira à noite... O Equador também joga na Colômbia. eu acho joga nos Estados Unidos. O Equador também. Cada um joga numa cidade. São 3 cidades diferentes. Né? O México joga... Quem joga contra o México é o Uruguai, né? Não, Uruguai e Estados Unidos. Uruguai e Estados Unidos. O Equador recebe a Nova Zelândia. O Flaco estava Também, onde, Pascoal? 10h30 da noite. Flaco Lopes voltou para jogar É que o esse Flaco jogo. jogou na sexta. Mas onde foi o jogo? Foi em Angola. Angola. Em Angola. Em Angola. E aí a Leila fretou... Só que ele jogou 10 minutos. Não, foi o jatinho da Leila, foi Ele buscar. jogou 10 minutos, saiu do estádio pro aeroporto. E 9 horas. Chegou de madrugada aqui, ou começo da manhã. E mesmo assim não começou o jogo, né? Entrou no segundo tempo. Não, Entrou no intervalo. Por recomendação lá do núcleo médico, que ele ficaria para o segundo tempo. Vou falar agora a minha versão. Eu tenho muita dificuldade para entender isso. Se ele vai jogar 45... Então, daí o cara joga contra o Fluminense, estoura e não joga eu ele tenho 29. dificuldade de entender o negócio do Flaco Lopes. Se ele vai jogar 45 minutos... Por que não os primeiros? Bota o cara para jogar. Você precisa fazer gol. Você vai tomar um gol para botar o cara para resolver para você? Então bota o cara para resolver desde o começo. O duro é se você tomar o gol com ele no campo e ele precisar sair. A ideia é não precisar do cara. A ideia é não precisar do cara. A primeira intenção é o seguinte, vamos colocar o time, se tiver segurando. bem, seguro. Isso. Eu tenho dificuldade para entender isso. Do jeito que o Palmeiras estava desfalcado, eu tenho dificuldade. Não tinha um centroavante. Não tinha um centroavante à disposição no Palmeiras. Tinha um menino lá que entrou depois com 16 anos, lá 16, o garoto que entrou no segundo tempo.
né? Que fez um treino, que aliás é jogador do Goiás. Tigrinho liberado, né? Hoje é seu julgamento, só para lembrar, ou informar quem não sabe, o Palmeiras fez um acordo com o STJD. Pascoal cantou a bola aqui. Liberado. Pascoal cantou a bola que tinha, como é que é, Pascoal? Um acordo, o Tigrinho vai ter que fazer algumas postagens contra a xenofobia. Ele mesmo tinha dito na entrevista coletiva, vale mais um puxão de orelha, uma educação, um processo educativo, do que propriamente uma pena. O Palmeiras vai pagar R$80 mil e ele vai ter que publicar nas suas redes sociais as suas manifestações dizendo que é anti qualquer coisa. Ele tem que se justificar. Eu acho que é um aprendizado. Ele tem 20 anos, é isso? 21 anos? 21, acho. 21 anos. É um aprendizado. A gente já teve 21 anos também, né? A gente sabe que tem muita coisa para aprender ainda. Ontem, Pascoal, estou aprendendo. Você está agora com 21, né, Zé? No caso do Tigrinho não é nem homofobia, né? É homofobia. E ele tem botou um tigre com um Bambi, mordendo um Bambi. Então, ele agora tem que fazer nas suas redes sociais essa manifestação anti-homofobia. Está. Mas eu acho, todos eles lembrando que o Flamengo já havia decidido não contar com Danilo e Alexandre no Fla-Flu. Aí os últimos 5 jogos de cada um, olha lá, Paulo Silas, dá uma olhada. Você não precisa olhar no teu celular, ele tá bonito no monitor para você. Eu tava vendo outra coisa aqui, eu não sei nem o que é mais agora. O Palmeiras, depois de receber o Vitória, pega o Fluminense. Em casa. Depois sai para jogar com o Grêmio na Arena do Grêmio. Atlético o jogo fora, invertido. Ainda sem data confirmada. Atlético já campeão ou não, né? Ou não. De repente pode estar ainda busca. Vai estar de ressaca, pro bem ou pro mal. Mas aí pode ser também depois da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes, não. Na Copa Libertadores. Libertadores, depois da Libertadores. Ceará na última rodada fora de casa. O Flamengo, depois do Fla-Flu, recebe o Bragantino, vai enfrentar o Atlético fora de casa, aí já depois a Sul-Americana também, recebe o Ceará e na última rodada pega um time que ainda no campeonato, nos seus domínios lá em Mirassol, não foi derrotado. Titularidade, conseguindo chegar a tempo para os jogos. A gente tem a arte com os jogadores convocados do Flamengo, né? Volto a dizer, o Flamengo tem algumas baixas no departamento médico, problemas físicos, além dessas, né, desses problemas por conta da data FIFA. Na seleção brasileira a gente tem Danilo e Alexandre, que enfrentam a Tunísia na França amanhã. No Uruguai tem a Arrascaeta, tem Vinha e tem o Varela, o jogo Uruguai e Estados Unidos também amanhã. Na Colômbia tem o Carrascal, todos esses jogos amanhã na terça-feira. A Colômbia tem o Carrascal que joga contra a Austrália e o Plata joga, né, pelo Equador contra a Nova Zelândia, também nos Estados Unidos. Algumas baixas importantes, outras que têm lacunas melhores preenchidas no time, né, Beli? Eu acho que quando a gente olha para essas baixas da data FIFA no Flamengo, as de maior impacto, acho que, claro, o Arrascaeta e o que seria o substituto do Arrascaeta, que é o Carrascal. Então, são jogadores que o Flamengo talvez esteja olhando com mais carinho para tentar colocar em campo nesse clássico de quarta-feira. Com certeza, né? E a partir do momento que você tem uma logística, de certa forma, organizada para trazê-los, é porque o técnico quer contar com eles num jogo tão importante. Mas é isso, eu concordo com você, Bené. Eu acho que hoje você olha para Arrascaeta e Carrascal, se comparados a outros dessa listagem que a gente passou aqui, eles estão na frente desses outros atletas. O Alexandre também é um jogador muito importante, mas eu acho que conseguimos identificar ali no Ayrton Lucas um substituto imediato que consegue entregar até um pouco mais fisicamente, tá, do que o Alexandre, não necessariamente a mesma técnica, mas fisicamente é um jogador que dá muito trabalho para os adversários, mas o Arrascaeta e o Carrascal são jogadores que, óbvio, fazem falta. Podendo jogar, muito provavelmente chegarão mais cansados ao Clássico. Mas você tem, por outro lado, o retorno do Jorginho, que é um cara muito importante. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Vai ser, pelo menos ao meu ver, um Flamengo mexido, modificado, talvez não contando com alguns desses considerados titulares imediatos para começar o jogo, mas estou com o Raed também. Acredito que no decorrer da partida são nomes que podem e muito provavelmente vão entrar no Clássico. E essa volta que a Beli citou é bem importante, né, Raed? Até para ganhar sequência. O Jorginho, um jogador que vinha bem no Flamengo, foi para mim, uma baita contratação que o Flamengo fez nessa temporada, e é interessante a gente observar uma sequência, porque a gente imagina um time de final de Libertadores com o Jorginho entre os titulares, né?
Sim, desde que chegou no Flamengo na pausa para a Copa do Mundo, ele ganhou a posição dele dentro de campo, independente de qualquer coisa. O cara que estruturou o meio de campo do Flamengo. É importante você ter ritmo de jogo. Não acho importante você ter uma sequência de jogo até chegar à final. Ele precisa só readquirir o ritmo de jogo para ficar ali o tempo necessário da final, né? Os 90 minutos ou que se for para uma prorrogação. Ele precisa estar bem fisicamente para aturar um jogo inteiro no dia 29. Não precisa de ritmo de jogo, porque a função dele em campo é uma função que não exige tanto, ele exige mais mentalmente e na inteligência do que propriamente no embate, na velocidade de raciocínio, na mudança de direção. A função do Jorginho é uma função mais é uma função um pouco atrás, assim, de você... Quando você tem ali um jogo muito físico, você precisa de ritmo de jogo. O Jorginho, ele é um cara que precisa da inteligência e da noção do espaço de campo. Eu falei dessa questão do meio-campo, né, BL, para falar desses jogadores que fazem mais falta, se a gente pode colocar assim. Se a gente olhar para a defesa e lembrar que o Léo Ortiz ainda não está à disposição, não está plenamente apto para o jogo, e lembrar que o Danilo também está fora, convocado pela seleção brasileira, talvez seja outro ponto mais crítico, se a gente puder colocar assim, porque acaba ficando o Léo Pereira e o Flamengo tem que recorrer a jogadores que utilizou muito pouco, jogadores da base do Flamengo. É até o que, na minha visão, o Flamengo tem que olhar para a próxima temporada, de preencher mais o elenco nesse sistema defensivo, falando em dupla de zaga especificamente. Talvez por conta desse contexto seja outro lugar de uma atenção maior do Felipe Luiz, não? Concordo, e a gente viu algumas falhas defensivas, né? No jogo contra o Sport, por mais que o Flamengo tenha goleado, tenha conseguido aí, né, um resultado expressivo, foi um Flamengo que começou com algumas falhas defensivas, principalmente ali do lado direito, né? O lateral Emerson Royal não estava plenamente ali no jogo, cometeu algumas falhas, então é natural. Acho que é um setor que o Flamengo hoje tem 2 ótimos zagueiros titulares, mas quando você olha para o banco de reservas, eles, né, você olha para o banco, não tem uma entrega exatamente na mesma altura. E quando a gente fala de elenco, quando a gente fala de regularidade, isso tem que ser levado em consideração. E claro, a partir do momento que você tem lesões, né, esse tipo de problema físico, que são do jogo, isso pode acontecer, tá? De jogadores tão fora da curva, a ideia seria você repor com alguém também que não deixasse o nível cair. E aí o Flamengo tem que olhar realmente com um pouquinho mais de atenção para uma próxima janela de transferências, porque é um setor que, por mais que, repito, é hoje a melhor zaga do Brasil. Esses 2 Léos, para mim, formam hoje a melhor zaga do Brasil. Claro. O problema é que nas trocas muda um pouco a característica e, tecnicamente, entram muitas vezes atletas que não estão no mesmo nível que esses 2, até mesmo nível de entrosamento. Não apenas técnica aqui, mas nível de entrosamento também. Então é importante para a equipe do Flamengo ficar de olho nisso na próxima janela e para o jogo também, né? Para o jogo de amanhã, que é um clássico contra um time mais forte do que o Sport. E aí o João Vitor foi titular no jogo contra o Sport, né, Raed? Como eu disse, um jogador que não vinha sendo utilizado ao longo da temporada com esse Flamengo principal. Para o jogo, tem peso diferente o jogo contra o Fluminense. Dá para imaginar uma outra solução do Felipe Luiz, talvez improvisando alguém no setor, mexendo. Ele mexeu durante o jogo também contra o Sport. Dá para imaginar alguma outra solução pelo material humano que o Flamengo tem hoje? Claro, isso sem contar com o retorno do Léo Ortiz e com o Danilo também na seleção brasileira numa viagem mais longa, né? O Danilo vem da França na volta da data FIFA. Estou aqui pensando, porque acho que seria uma temeridade, assim, você improvisar um Pulgar para colocar no meio de campo Jorginho e Saúl com um Pulgar de zagueiro. O Everton Araújo, talvez. Não, o Everton nunca fez zaga, o Pulgar eu digo já. Entrando no meio campo, caso o Pulgar seja recuado. Sim, mas assim, eu acredito que ele vai manter o sistema defensivo que ele colocou na última partida. Não tem muito para onde fugir, vai ter os jogadores voltando, né? O Varela voltando, mas a rotina de treinamentos para o jogo e para essa data FIFA com aqueles jogadores que ele estava contando, acho que vai acabar sendo o primordial para que você coloque a equipe que vai para campo. Fazendo projeções dessa reta final de campeonato, algo que eu acho muito difícil, porque são 2 equipes, né, de altíssimo nível, Flamengo e Palmeiras, a gente tem um comparativo dos jogos que faltam nessa reta final de Brasileirão. Lembrando, o Flamengo, nesse momento, tem 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, mas caso o Palmeiras empate em pontuação, leva a melhor por conta do número de vitórias. O Palmeiras era líder
com a mesma pontuação que o Flamengo, mas levava vantagem no número de vitórias. A gente tem essa sequência final, então, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, faltando 5 jogos para cada lado. Do lado do Flamengo tem o clássico contra o Fluminense, depois joga contra o Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e o Mirassol fora na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 2 sequências por conta dessa mudança, né, dessa alteração nas datas no Brasileirão. O Palmeiras joga 2 em casa, seguidamente agora, contra Vitória e Fluminense, e faz os 3 últimos jogos como visitante: Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Claro que o que cada time ainda vai almejar nesses jogos impacta também nessa análise, né, Belli? Mas você acha que essa sequência como visitante, essa reta final de 3 jogos, pode pesar de maneira negativa para o Palmeiras? O Flamengo tem talvez adversários mais acessíveis até essa última rodada contra o Mirassol. Estou jogando a bomba para o seu lado, porque é difícil fazer esse tipo de projeção. Ele já fez algumas vezes. Hoje ele está a risco, né? Hoje ele não deu muito certo, né? Tá provocador hoje, né? Tá aqui espetando Serelepe. Tá cheio de graça. Só tô tocando de lado. Ele foi pro pagode no fim de semana, aí ele tá mantendo o nível de atuação. Aí soltou entendeu? a voz lá e tá soltando aqui. Tá soltando aqui também. Olha, eu acho que você falou muito bem, Bené. Depende muito do que essas outras equipes também vão, né, desempenhar. Fala de um confronto que os dois têm, né? Eles têm ainda dois confrontos que os dois têm. O confronto contra o Fluminense, né? Os dois têm, logo em sequência. E o confronto contra o Galo, por exemplo. Obrigada por terem colocado novamente aqui na tela. O confronto contra o Galo. Vai ser um Galo já campeão da Sul-Americana? Não vai ser um Galo campeão da Sul-Americana? Isso tem que entrar na conta. Muda muito de figura. Porque o Galo vai querer disputar essa possível 8ª vaga, até via Campeonato Brasileiro. Até olhando para o ano passado, pelo que aconteceu. Chegou em 2 finais, perdeu as 2, não conseguiu garantir vaga direta não conseguiu garantir vaga nenhuma na Libertadores. Né? Eu acho que depende, assim, é um Grêmio que já está mais tranquilo pelo lado do Palmeiras, ou ainda está olhando muito para a parte de baixo da tabela. Pode ser o jogo que vai salvar o Grêmio. Enfim, o jogo contra o Vitória, o jogo da vida do Vitória. Eu acho que cada um desses times tem aí uma história diferente para contar. Não, ainda tem o Ceará também, é outro que os dois enfrentam. Que é outro que os dois enfrentam. O Ceará que está olhando hoje para a parte de baixo da tabela. Por mais que esteja ali na 12ª colocação, está mais perto da parte de baixo que da parte de cima. Mas está a 3 pontos do Bragantino, que é o 8º, por exemplo. É isso, assim, acho que depende muito, tá? Eu acho que você falou bem. Esses 3 últimos jogos fora de casa, eles podem ter um peso diferente, principalmente em termos de logística, né? Vai ser um Palmeiras que vai para o Rio Grande do Sul, depois vai para Minas Gerais e depois vai para o Ceará. Isso tudo a gente sabe que... Depois dá um pulo em Lima para a final da Libertadores. Tem um entre o jogo do Grêmio, Exato. Entre o jogo contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro, tem a final da Libertadores pro lado do Palmeiras. Eu acho difícil, assim. Eu acho que não tem nenhum jogo muito fácil. Todo mundo que está nessa disputa ainda está brigando, né? Por mais que o Mirassol, a gente veja o Mirassol... Galera, o Flamengo e o Palmeiras continuam na luta acirrada no Brasileirão para pegar esse título aí, né? Trazer a taça do Brasileirão. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas precisa continuar ganhando os jogos para se permanecer aí na liderança e não deixar o Palmeiras passar de jeito nenhum, né? Com esses desfalques, né, que estão tendo, né, tanto os jogadores que foram para as suas seleções, quanto os jogadores que estão machucados, né, Felipe Luiz cada vez mais tem que ir em busca aí desses reservas, né, e usar as reservas de qualidade. Lembrando que alguns jogadores no último jogo tiveram cartões amarelos, né, então não vai jogar. E aí tudo isso dificulta para Felipe Luiz trazer essa força máxima para esse jogo contra o Fluminense, né? Mas tem esses jogadores também que estão voltando, né, depois do jogo aí das suas seleções, né? Mas como é que eles vão chegar? Como vai chegar Arrascaeta, Carrascal, né? O Vinha, né? O Danilo, o Alexandro. Então são jogadores que acrescentam muito no grupo aí do Flamengo, mas a gente não sabe como é que eles vão voltar de lá, né? Muitos jogadores até acabam se machucando, tomara que não seja o caso dessa vez, mas pode acontecer. No último jogo, agora da seleção, né, se não me engano, acho que é Matheus Cunha, se machucou, né, então tem esse perigo também, né, mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho
para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando aí de deixar os créditos para Sport TV. Compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.